Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O Isso senhor me desmente obriga, o que o senhor disse. o senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Pessoal, há 30 anos atrás, o Dr. Enéas já alertava a nação brasileira o que aconteceria, né? Se caso o presidente Lula fosse eleito então naquela época. E aí foi se passando o ano e o povo elegendo ele com as promessas mentirosas e a população acreditando. Ele, desde 79, que o sistema é igualzinho aos dias atuais. Só muda os figurantes. A imprensa já era manipulada, já era comprada, já manipulava, entendeu? E vem manipulando há muito tempo aí se arrastando, beleza? Então, ele em 89, a imprensa não chamou ele para ele dar entrevista, né? Por quê? Porque tinha todo um parâmetro, todo um processo. Aí depois que a lei começou a obrigar a chamar ele, aí depois de 5 anos, a lei obrigou a entrevistar ele nas campanhas e tal. E aí ele relata, pessoal, tudo certinho, exatamente, parece que o cara tá vivendo nos dias atuais. Então, desde há 40, 50 anos atrás, já era a mesma coisa, não mudou nada. Então, assim, quando ele se candidatou a presidente, a galera começou a taxar ele de louco, de doido, né? E o cara é inteligentíssimo, o cara estudou, o cara é doutor. Então, se vocês assistirem, eu coloco aqui um trecho, vocês vão acompanhar aqui comigo. E assim, os jornalistas. Cara, por ser jornalista, o QI desse cara é fraco, hein? Infelizmente. E vamos aí. Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O Por preparo favor. só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo Isso não faz se limita sentido. ao sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, claro, o senhor tem todo o direito de claro, redarguir. claro. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender
que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, claro, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em Por favor. 89, não é essa a questão. É, sim, senhor. Não, Porque senhor, como minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Então, Ele um sabe. operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou os seus filhos, Não, que ele não ensinou educou, os seus foi a escola que filhos, educou. que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, minutinho. perfeitamente constitucional. O Um seu minutinho. viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Doutor Não, Enéas, por favor. o senhor eu estou obrigado a Doutor dizer. Enéas, Então, pessoal, essa aí foi mais uma verdade que eu trouxe aí para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal e logo mais terá mais vídeos aí sobre a verdade para vocês. Muito difícil, muitas pessoas que não acreditam, né? Mas infelizmente tá aí, né? Mas cabe você abrir a mente e entender, estudar e acreditar na realidade. A situação que está vendo no país hoje é manipulação em cima de manipulação, mas você que é inteligente, você que é intelectual, você vai abrir os olhos e vai enxergar a verdade. Valeu, um forte abraço.